Desafio oficial autoridade de Jesus. Estamos indo para a sessão 132A, que trata sobre o questionamento da autoridade de Jesus por parte dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei ou escribas e dos líderes religiosos ou anciãos ou líderes dos judeus. Terça-feira abençoada, meus irmãos. Terça-feira da Semana da Paixão, um dos dias mais fortes, eu diria, das passagens bíblicas, um dos dias mais fortes que Jesus teve durante seu ministério, em relação aos fariseus, aos saduceus. Terça-feira abençoada. Meus irmãos, olha só, a gente precisa entender o cenário dessa terça-feira. A gente vai entrar agora num momento em que há um embate, um combate direto entre os chefes religiosos com Jesus Cristo. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele já estava prometido de morte. Já estavam tentando matá-lo, já tinham dito que ninguém poderia receber Jesus. Se recebesse, teria de denunciar, sob risco de pena junto com Jesus Cristo. Jesus Cristo ia ser penalizado, essa pessoa também. De repente, Jesus chega naquelas cercanias de um sábado. Aí no sábado ele chega lá naquela região, a gente viu que chega naquela região de Betânia. A gente viu que essa Betânia era cisjordânica, tinha Betânia Leste e tinha Betânia Cisjordânica, que era Marta, Maria de Betânia e Lázaro. E lá naquela noite Maria unge os pés de Jesus. Jesus repreende os discípulos, mais precisamente Judas, severamente. Não sabemos se Judas, que já tinha suas motivações egoístas, ficou mais magoado ainda. Talvez tenha ficado mais magoado ainda, o que motivou na quarta-feira da Semana da Paixão, que a gente ainda vai chegar lá. Ele foi lá fazer conluio com os inimigos de Jesus para traí-lo. Tudo muito próximo. Quando é no domingo da Semana da Paixão, Jesus entra em Jerusalém. Quando ele vai entrar em Jerusalém, a expectativa é que ele seja preso, porque ele estava jurado de prisão e morte até mesmo. E as pessoas também. Mas, de repente, ele chega no meio daquele monte de gente, o que é que acontece? As pessoas colocam ramos, as pessoas colocam capa no chão, todo mundo recebe Jesus de maneira triunfal. Então, quando ele entra em Jerusalém, ele entra de uma maneira triunfal. De uma maneira, vou dizer assim, triunfante, né? Que é chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nesse domingo que, para a gente hoje, é chamado de Domingo de Ramos. E aí? Ele não foi preso? Aí os fariseus, os saduceus, os inimigos de Jesus, os encargos e partidos religiosos, de maneira geral, vamos citar os encargos, né? Os escribas, que eram da linha mais farisaica, ou os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, que eram da linha mais saducaica, da linha dos saduceus, até mesmo os anciãos, ou líderes religiosos, ou líderes de judeus, todos eles não estavam felizes em ver aquilo ali foi praticamente uma vergonha para eles. E eles diziam, né, veja, não conseguimos alguma coisa, como João fala, eis que todos o seguem, como a gente já leu nas leituras anteriores. Isso no domingo. Quando Jesus chega no domingo, ele entra no templo, que era o formigueiro da coisa, e ele ainda cura muita gente, cura muito paralítico, cura muitas pessoas, e aqueles chefes religiosos, aqueles líderes religiosos, eu vou tratar os encargos religiosos e até mesmo os partidos, com nome só, tá, meus irmãos? Vou chamar de líderes religiosos, tá? Apesar que líderes religiosos ele mais especificamente se refere aos anciãos ou líderes dos judeus, mas eu vou chamar de chefes religiosos. Quando falar de chefes religiosos, a gente entende que são os encargos religiosos, principalmente os escribas, chefes dos sacerdotes e os anciãos, que possuem os partidos, mais especificamente eu vou chamar dos fariseus e saduceus, tá? Desconsiderando. Vamos botar os herodianos juntos também. Desconsiderando os zelotes, vamos colocar como fariseus, saduceus e herodianos. Então, a cúpula religiosa, da liderança religiosa, vamos entender como sendo todos esses encargos e partidos, conspirava contra Jesus. Naquele momento, eles foram envergonhados, porque eles não tinham o que fazer. Mas eles não iam prender? Como é que eles iam prender se Jerusalém estava cheia, lotada de gente? E o povo gostava de Jesus, pelo menos aparentemente, eles demonstravam certa empatia por Jesus.
e eles estavam sendo curados. Então Jesus chegou lá, curou o coxo, curou as pessoas, e de repente estava todo mundo lá animado, porque Jesus tinha curado, de repente chega aquele grupinho de pessoas para prender Jesus. Aí não ia dar certo nunca. Eles não tinham como prender Jesus naquela circunstância. Então eles estavam sendo envergonhados, humilhados, naquele momento, naquele domingo ali, estavam perdendo, e ele só aumentava a raiva, só aumentava a inveja dele, só aumentava a vontade de matar Jesus. E Jesus lá, fazendo tudo aquilo ali no centro do coração religioso, no templo de Jerusalém da Judéia. Essa é como a semana está iniciando. Claro que as pessoas estavam ali atrás de Jesus, mas tinham seus interesses, né? Eram poucas as que queriam ouvi-lo, poucas as que acreditavam nele, na verdade. Apesar dos milagres acontecendo, muita gente não cria nele, como a gente já leu, na aula passada, inclusive, salvo o engano. Tá, e aí? E aí que acontece tudo isso do domingo, Jesus vai embora para Betânia, na segunda-feira Jesus volta, a gente vê aquela passagem da figueira, a figueira secou, Jesus entra no templo, quando ele entra no templo mais uma vez, o que é que ele faz? Ele chega aí, vou utilizar essa expressão, toca o terror do templo, derruba a mesa dos cambistas, tira a cadeira dos que estavam vendendo, as pombas, ele faz tudo aquilo. Na primeira ele fez um chicote de cordas, um azorrague de cordas, como a gente vê. Nesse momento é citado que Jesus expulsa aquelas pessoas, tira todo mundo de lá e diz, para com isso aqui. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, ou seja, vocês estão roubando aqui dentro, para com isso aqui, eu não quero saber de ladrão aqui não. Mas espera aí, quem é que mandava naquele lugar? Tecnicamente falando. Os soldados estavam ali. Quem é que mandava naquele lugar? Estava subordinado a essa cúpula religiosa. De repente chega esse rapaz e começa a fazer isso debaixo do nariz da cúpula religiosa e eles não conseguem fazer nada. Eles queriam prender, queriam matar, mas tinha muita gente ali e o povo cada vez mais se admirando com esse homem que chegava aí, vou utilizar esse termo, tá, meus irmãos? E botava moral. O soberano Jesus chegava e colocava moral e começava a colocar ordem naquela bagunça. E a cúpula religiosa não tinha o que fazer. E eles ficavam cada vez mais se remoendo contra Jesus. A gente precisa ter isso em mente. Jesus estava no centro do formigueiro, lá no centro das abelhas, com a abelha rainha lá dentro, eu vou dizer assim, com a formiga rainha lá dentro, e pintando e bordando ali dentro, eles não conseguiam fazer nada. Como isso alimentava o ódio deles. E na segunda-feira Jesus fez isso. Depois que ele fez isso, teve aquelas conversas, teve aquela questão do grego, teve aquela questão de que ouviram um trovão, que na verdade foi a voz de Deus, né? Quando Jesus disse, Pai, glorifica o teu nome, que eu já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. As pessoas, foi um anjo, foi um trovão. Então, tudo aquilo acontecendo dentro ali daquela região e no nariz da cúpula religiosa, do centro religioso da terra de Israel, e eles não conseguiam fazer nada. Só alimentar o ódio e a raiva. De repente chega terça-feira. Será que Jesus vai de novo para o templo? Já chega para eles, hein? De repente Jesus vai na terça-feira, a gente já viu aquela passagem da figueira que secou no outro dia, que ele disse, se vocês tiverem fé, vão dizer para esse monte, lance-se ao mar e tudo mais, que era o Monte das Oliveiras, provavelmente no Mar Morto. E de repente Jesus chega mais uma vez aqui nessa terça-feira no templo de Jerusalém, está lá Jesus de novo no centro do formigueiro, meus irmãos. Formigueiro. E aí os chefes religiosos vêm direto para Jesus. Eles já tinham reclamado com Jesus lá no domingo. Senhor, os teus discípulos estão te louvando. Aí Jesus disse, em verdade vos digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. No templo, as crianças ficaram clamando, e ele diz, vocês me ouviram o que foi falado lá em Salmo, né? A boca das crianças suscita o verdadeiro louvor. E aí eles estavam engasgados, eles não tinham. E agora, na terça-feira, eles vêm para cima de Jesus. Então, essa terça-feira é caracterizada principalmente por duas coisas. Uma, um embate que a cúpula religiosa vem fazer para cima de Jesus, eles partem para cima de Jesus, como eles não podem prender, não podem bater fisicamente, ainda que não tenha chegado o tempo, eles vêm tentar bater academicamente em Jesus. E eles apanham feio. Detalhe, meus irmãos, eles não só apanharam feio,
Eles apanharam feio na frente de todo mundo que estava ali em Jerusalém, que era gente, vamos utilizar essa palavra, do mundo inteiro. Não tinha pessoas de todos os lugares que vinham ali para a Páscoa, não estava lotada, não estava uma agitação só. Estava todo mundo enxergando aquilo que estava acontecendo. Era tudo que os fariseus não queriam, né? Logo, os fariseus hipócritas, que gostavam de orar em pé, nos cantos para que todo mundo ouvisse, gostavam de aparecer, jejuava, ficava botando careta para o povo ver que eles jejuavam, dava esmola e ficava tocando trombeta diante de si, porque eles gostavam de aparecer, e agora eles estavam sendo humilhados. Vamos utilizar isso assim, as fraquezas religiosas deles que eles não deveriam ter, estavam ali começando a ser expostas na frente de todas as pessoas. As máscaras estavam caindo, a carapuça deles estava caindo ali na frente de todo mundo do jeito que eles mais odiavam, que era o que eles gostavam de fazer, aparecer. No momento deles aparecerem, a carapuça deles estava caindo. Vou utilizar esse termo, tá? E agora eles vêm para cima de Jesus. Depois de toda essa discussão, a gente vai ver que nessa noite, ou na tarde, ou na noite, é que eles vão para o Monte das Oliveiras e vai entrar também o sermão escatológico de Jesus, que a gente vai estar vendo mais à frente. Então, essa terça-feira, a terça-feira brilhante, e tem esse embate entre Jesus e essa cúpula religiosa, a gente vai estudar tudo isso. E também, depois também tem a questão do sermão escatológico de Jesus a partir do capítulo 24 de Mateus, né? Mateus 24 se estende até o 25 também, Lucas 21 e Marcos 13, a gente vai estudar tudo isso também, à medida que a gente for lendo isso aqui, tá, meus irmãos? Então, sejamos muito bem-vindos a essa terça-feira abençoada. Eita, glória a Deus, é uma das passagens que eu mais acho interessante. Ok, meus irmãos, vamos para a seção 132A, o questionamento da autoridade de Jesus por parte do chefe dos sacerdotes, dos escribas, ou mestres da lei, e dos anciãos, ou líderes religiosos. Olha só. Mateus 21, 23 a 27. Vamos ler aqui Mateus. A partir do versículo 23. Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. Chefes dos sacerdotes, líderes religiosos são os anciãos, né? Aqui a gente já vai ver que em Marcos vai dizer que são os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Então foram os três encargos religiosos. E aqui em Lucas, são sinóticos falando nisso aqui, né, gente? E aqui em Lucas vai dizer que estavam os chefes dos sacerdotes, mestres da lei e os líderes religiosos também. Então foram todos, né? Chegaram novamente a Jerusalém, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os três encargos religiosos. Aqui tem um comentário W, e a gente vai ler esse comentário W depois. Perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Olha o que eles estavam perguntando. Vamos aumentar isso aqui. Então eles três, os encargos religiosos, chegaram para Jesus e perguntaram, com que autoridade você está fazendo isso? Quem te deu autoridade? Para fazer o quê? Tudo isso que Jesus estava fazendo desde o domingo. Entrou triunfal, chegou domingo, curou muita gente, chegou na segunda-feira, fez a segunda purificação do templo, tirou aquelas coisas e eles chegaram para Jesus e disseram, com que autoridade você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? É como se ele dissesse assim, você está errado em estar fazendo isso, você está desonrando todo mundo aqui. Aí o que foi que Jesus fez? Respondeu Jesus. A gente vai ler Mateus, depois parte para Marcos, depois parte para Lucas. Respondeu Jesus. Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Gente, olha, outra vez, vamos dar uma pausa aqui, parece interessante, mas imagina um cenário. Estava lá em Jerusalém, no templo, um monte de gente. As pessoas já estavam esperando, falando sobre Jesus antes dele vir. Será que ele vem para a festa? Será que ele não vem para a festa? Será que ele vem para a festa? Ou seja, já estava tratando sobre isso, a gente viu isso antes. Jesus apareceu na festa. O tema da questão ali todo era Jesus. O centro das atenções era Jesus. E até agora, Jesus estava, como é que nós poderíamos dizer? Brilhando. Nosso mestre brilha, né? Brilhando. Então, naquele lugar. Jesus ia morrer, ele ia entregar sua vida. Então, era o brilho final de Jesus. Ele estava explodindo o brilho naquele lugar. Para que quem realmente fosse
para o Senhor os bons corações realmente se convertessem. Nem aqueles que não queriam nada com nada, nem queriam Jesus, Jesus podia brilhar o que fosse, não ia querer nada. Mas aqueles, ele estava resplandecendo de vez para aqueles ainda que estavam lá e fossem conhecer Jesus para que pudessem seguir o evangelho do Senhor Jesus. Né? Como a Bíblia diz, Jesus trouxe para si os seus. Não vou entrar na parte de predestinação, calvinismo e arminianismo, não traria aula inteira aqui. A gente já fez gravação sobre isso, inclusive no YouTube lá, tá, gente? Tá gravado. Se alguém tiver interesse, avisa que a gente deixa o link aqui. Mas Jesus estava lá, brilhando, fazendo isso tudo, e de repente eles chegam para Jesus e batem de frente com Jesus. Vou usar esse termo. Imagina o cenário, todo mundo parou. Todo mundo parou. De um lado Jesus, de outro lado os encargos religiosos. Eles poderiam muito bem ter pensado, será que agora eles vão prender Jesus? Olha a atenção. Uns pegando em faca, outros pegando em pedra, outros pegando no que quer que seja. Tipo, se prender Jesus, a gente parte para cima deles. Será que agora eles vão encurralar Jesus? De repente eles fazem a pergunta, com que autoridade você está fazendo? E o clima fecha, gente. O clima que já não era legal. Eles provavelmente perguntaram, com licença, senhor, com que autoridade? Não, eles chegaram, com que autoridade você está fazendo isso? Olha a pergunta deles. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem foi que deu essa autoridade a você? E o clima provavelmente fechou. E agora, o que será que Jesus ia fazer? Jesus ia partir para cima deles? Jesus ia sair correndo, ia fugir? O que é que Jesus ia responder? Jesus ia gaguejar? Jesus ia passar vergonha? Todo mundo vendo. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo ia ligar o celular e ficar filmando, né? Aí Jesus respondeu, eu também vou fazer a pergunta. Se vocês me responderem, eu vou lhes dizer com que autoridade estou fazendo essas coisas. E imagina aquele silêncio sombrio lá, né? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? João Batista. João Batista estava batizando por Deus ou pelos homens? Ou seja, João Batista era de Deus ou não? Aí tá aqui, ó. Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Interessante, né? O que eles falaram. Eles disseram assim, se a gente disser que é do céu, ele vai dizer, por que vocês não creram em João? Se era de Deus, por que vocês não creram nele? Vocês estão errados. Mas se ele disser assim, o batismo de João não era de Deus, João não era de Deus, era dos homens. Aquele povo tudinho ali, estava ali pronto para se brincar, partir para cima daqueles chefes religiosos. Ah, é violência. Violência é o que não faltava, gente. Nessa história, o que não está faltando é violência. O cerco. O que Jesus pregou tanto contra, e a gente vê tanto sobrar, né, no coração de tanto ser humano que não se deixa ser limpo por Jesus. Então eles pensaram nesse sentido. Se a gente disser que é de Deus, ele vai perguntar por que a gente não crê nele. Se a gente disser que é dos homens, aí a gente está com medo do povo aqui, porque todo mundo considerava que João era um profeta. E o que é que eles responderam? Vamos por partes aqui agora, né? Vamos ler a parte de Marcos. Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Vamos para Lucas também, ó. Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Mesma pergunta, né? Aí Marcos diz aqui, respondeu Jesus, eu lhes farei uma pergunta, respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Mesma coisa, vamos para Lucas. Eu também lhes farei uma pergunta, digam-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? E aqui tem a parte da discussão deles, né? Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Aqui em Lucas diz, eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará. Aquele povo, imagina, já devia estar até com pedra na mão, né, gente? Ali. Porque convencidos estão de que João era um profeta. Olha a situação, também estava fácil para eles não ali. Estava fácil não. E aí foi que eles responderam, está aqui, ó. Por isso responderam, não sabemos de onde era. Não sabemos. Aqui em Marcos e em Mateus diz, não sabemos. Não sabemos. Eles respondem, não sabemos. Sabemos. Se a gente disser que é de Deus, não vai dar certo. Se a gente quer dizer que os homens não dá certo, não sabemos. Tá bom, não sabemos.
Então Jesus respondeu para ele, e ele lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Foi o que Jesus fez, né, gente? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderam, digo com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Ah, se a gente disser que é de Deus, não dá certo. Se disser que é dos homens, dá certo. Não sabemos. Aí disse, tá bom. Eu também não vou dizer com que autoridade estou fazendo essas coisas, não. Um golpe. Eita, golpe. Imagina isso tudo na frente de todo mundo lá, todo mundo vendo. Imagina a reação daquele povo ali. Marcos, disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E Lucas, disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E com essa passagem aqui da seção 132A, a gente fecha essa passagem magnífica aqui dessa terça-feira, dessa terça-feira em que se inicia, olha aqui o título, gente, o desafio oficial à autoridade de Jesus. Eles foram oficialmente desafiar a autoridade de Jesus, né? E a gente já viu o primeiro resultado deles, que foi vou dizer assim, uma rajada para cima deles. Foi uma rajada para cima deles. Então, com isso, meus irmãos, a gente encerra essa parte aqui. Vamos para a próxima aula, em que a gente vai ver a resposta de Jesus com a pergunta e 3 parábolas.